Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Todo tempo, estamos aí, como você já sabe, todos os sábados, às 7 horas da noite, sem falhar. Porque Deus tem dado pra gente a força para manter isso aqui e fazer com que todos os sábados a gente entre no seu quarto, a gente entre na sua sala, a gente entre nos seus celulares, nas suas televisões e nos seus aparelhos tecnológicos, onde essa mensagem possa ser vista ou ouvida de alguma maneira. Isso, para que Cristo entre em vocês e esteja presente, né? Que é o grande objetivo final. É isso aí. Estamos muito felizes mais uma vez por estar aqui. A Edson está aí na área também. Estamos juntos. É isso aí. Obrigado, Edson, pela toda a parte aí dos bastidores. Não é não, Carlos? Tá sempre com tudo ajeitado. É luz, é cenário. O Edson tem muitas mãos, né, cara? Nossa. São muitas mãos trabalhando aqui, ó. Ele é um só, mas as mãos que estão com ele, meu filho. São as melhores mãos. As mãos do poder. E hoje a gente vai falar de uma mensagem que eu tenho certeza que, se você não está precisando agora, pode ser que logo mais você precise desse recado. Em algum momento a gente vai precisar do que essa mensagem tem para te dizer. Então, não perca. Tem coisa de Deus para falar com você hoje. Não sou eu, nem é o Carlos e nem o Edson, mas é o próprio Deus. Hoje a gente tem uma mensagem para você, especialmente, beleza? Vamos para a mensagem, então. Cara, hoje eu compartilhei com vocês uma história muito legal de um vídeo massa que a gente viu, que é de uma história do nosso querido aí, saudoso Silvio, um belo apresentador que a gente considera. Queria muito ter conhecido ele, cara. Eu gosto dele demais. Gostava minha avó. Não, minha avó via, velho. Eu cresci vendo programa dele, que a minha avó, eu ia pra casa da minha avó aos domingos e tal, tinha almoção e tal, aquele almoço legal. Minha avó não perdia de jeito o dia inteiro no canal 5. Era o 5. Tinha programação o dia todo. Dia todo. Telecena, comprava, tudo, mesmo. Domingo no parque, não sei o quê. Nossa, cara. Mesmo que você não visse a TV, você tava sempre ouvindo sempre por perto. A gente passava pela sala ali e minha avó era... Nossa, não perdi de jeito nenhum. Então eu acho que eu tenho um carinho por ele, sempre tive, até por conta disso, né? E um funcionário dele contou uma história, você pode encontrar na internet aí, que você vai achar. Ele é um repórter, que trabalhava no SBT e tal. E Cristo não. O Silvio acompanhava ele nos noticiários, porque ele trabalhava pro SBT, e aí o Silvio percebeu que ele não trabalhava aos sábados na emissora e falou: olha, você não vem aos sábados? Ele falou: não posso vir, porque ele honra a Deus nos sábados, e os sábados ele não trabalha, então ele se manteve dessa maneira, mesmo quando foi pro SBT. E aí o Silvio falou: mas eu não posso abrir exceção para você. Eu tenho não sei quantos funcionários aqui, se eu abrir essa exceção, tem que abrir para todos, e aqui todos trabalham sábado e tal. Alguma coisa assim na história. E aí ele falou: Silvio, então me desculpa, eu realmente vou ter que abandonar o trabalho. E aí o Silvio falou: então tá, muito obrigado. E aí ele foi demitido. E aí esse repórter contando, muito emocionado, ele fala: daí 2 dias... veio um rapaz na casa dele, bateu na porta dele e falou: o Silvio te chama, mas ele quer conversar com você. E aí ele chega lá e o Silvio Santos diz para ele: eu agora percebi que realmente você é fiel ao Deus. E você sendo fiel a Deus, com certeza você será fiel a mim. Eu quero te recontratar, e não só isso, eu vou duplicar o seu salário. E além disso,
Você vai trabalhar agora diretamente comigo, não mais como repórter. E foi uma história que eu fiquei pensando sobre ela e me marcou um pouco. Muito bom, né? Porque é uma história que é a vida real acontecendo como a gente conhece nesse livro. E imagine bem, esse cara que perdeu o emprego a ponto de chegar em casa, como o Edson bem lembrou quando a gente viu a história, ele, pô, vai falar o que em casa? Vai falar o que com a mulher, com os filhos, se ele tivesse? E a gente conversou. Provavelmente a família dele toda devia ser fiel ao mesmo Deus. Já sabia como ele ia agir, né? Acredito. Quer dizer, ele teve força da família, da mulher, provavelmente. Acredito eu também. Para tomar uma decisão tão forte dessa. Só que a decisão dele foi de tão coração e tão honesta que bateu lá na porta do Silvio Santos. Voltou, né, cara? E Deus disse: vá lá e recontrate aquele homem, que aquele homem é meu. E aí Silvio Santos é movido a isso, cara. E na história do vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, eu te convido a ir lá ver. É uma história sensacional. Eles estavam no deserto, e no deserto se passa muitas questões, e a gente bota em xeque muitas vezes o que mais importa, que é aquilo que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E colocar em xeque o que não muda é o mesmo que acreditar na mentira. Porque aquilo que não muda e é permanente, é sólido, aquilo já manifestou o que vem adiante, o que será. Basta tu crer. Mas quando você julga aquilo que não muda, aquele que não muda, você está decretando a sua própria queda, e não a daquele. E a gente viu na história passada que há coisas sutis na história que determinam o futuro de cada um, e é particular, como você bem sabe, Carlos. E naquela história havia um homem chamado Caleb. Caleb, diz Deus, Caleb tem um espírito diferente. Ele tem um outro espírito. Mas logo eu vou dizer o motivo pelo qual ele teve um outro espírito. Ele foi diferente dos outros. E somente esse cara teve acesso ao que ninguém teve. Somente esse cara chegou até o final da trajetória com tudo que foi prometido. Somente esse cara conquistou os presentes prometidos há muito tempo atrás a muitos deles. Só ele cruzou a linha. A ele e a descendência dele, né? E a descendência dele. Verdade. É isso aí. E junto com ele, motivado também por ele, Josué. Mas nesse caso eu quero citar o nome dele. E vendo isso tudo, eu estava pensando sobre essas questões, diante dessa história também. E eu estava pensando, o deserto, esse momento onde a gente é conduzido muitas vezes, tem hora que a gente não sabe se comportar lá, enquanto a gente está lá. E a gente nem sabe o motivo muitas vezes. Ou será que quando você está sendo... Será que quando a gente está sendo colocado em uma questão difícil, será que Deus está na mesa para negociação? Ou você retira Deus da mesa de negociação e coloca só o que está abaixo dele? Ele tem que estar dos dois lados, né? Esse cara que Silvio Santos deu ali o ultimato de falar: você não vai trabalhar no sábado? Não, não vou. Deus, ele quis colocar Deus na mesa para negociar, mas ele falou: esse aqui eu não negocio, cara. Esse aqui é assim. Ou é assim, ou eu tô fora. E aí, frente a um lugar tão radical, ele é demitido. Quando você está de frente com o seu problema,
será que realmente a gente consegue se manter como o espírito de Caleb? Ter um espírito diferente, como o espírito deste homem perante ao Silvio, que falou, isso eu não negocio. É importante se nutrir da palavra, né? Acho que é de extrema importância se nutrir da palavra para poder ter essa consciência, né? Ter esse entendimento de tantas pessoas que estão aqui, histórias de vida, para que você chegue num momento e consiga apresentar o seu melhor o tempo inteiro, mesmo que seja para o emprego, onde existe uma hierarquia ali, né? Hierarquia é Deus em primeiro lugar, depois vem o resto. E se Deus não pode vir em primeiro, então não é um lugar que vai servir para você, né? Então, e é uma história bacana, né? É muito bacana. E me levou muito a pensar em José, todas essas histórias. José esteve metido em muitas encrencas, cara. Mas ele teve o mesmo espírito deste homem, que eu não sei o nome. Todo. Esse funcionário do Silvio, eu não sei o nome. Todo. Mas ele teve o mesmo espírito. Caleb, o mesmo espírito. José, o mesmo espírito. E engraçado que quando José é vendido pelos irmãos, e aí os ismaelitas compram, e esses ismaelitas vendem ele para um capitão, que na época dava-se o nome de Potifar, e ele era capitão do faraó lá, tinha uma grande casa. E é engraçado que, embora José passasse por muitas coisas, tem trechos aonde se fala de José, que eu até deixei destacado aqui para mim, que é curioso de ler e ao mesmo tempo é de se saborear, sabe? A gente precisa saborear dessas coisas. Num trecho aqui, em Gênesis 39, está falando exatamente desse momento que o capitão comprou José e aí leva ele para o lugar onde esse oficial mora. E aí está escrito: o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Olha a confiança. Potifar deixou a seus cuidados sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Quando a gente realmente serve a Deus de maneira legítima, todos os dias, em tudo que você faz, em tudo que você se dedica, até aqueles que não conhecem o seu Deus verão em você bênçãos, verão em você a presença santa de algo sobrenatural, verão em você poderes que não se é comum aos outros homens. Se admirarão, né? Como admiração, né, por você. Isso é o que se chama também de carisma. Essa coisa que a gente sente, a gente não sabe de onde vem. Hoje a gente sabe, mas às vezes muitos não sabem. Mas veja, esse cara que falou com o Silvio, ele demonstrou exatamente isso ao próprio Silvio, embora o Silvio cresça em Deus, mas ele viu nesse homem a presença de Deus, e é por isso que ele fez com que ele prosperasse. O próprio Deus coordenando tudo isso, orquestrando tudo isso, fez com que esse homem
que foi forte ali naquele momento de decidir, ok, então eu não quero mais um emprego. Que nesse momento da decisão, você precisa ser forte. E independente do que esteja por vir, a sua decisão determina o seu futuro. Isso aí. E nesse momento que esse homem foi forte ali, corajoso, ele escolheu por este ao qual a gente tem seguido. E o resultado final foi o mesmo que José teve. O senhor egípcio percebeu, o Senhor Deus amparava José, que o Senhor Deus amparava José. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono. Dessa vez, esse homem ganhou a simpatia do Silvio, que o promoveu a seu ajudante pessoal. Da mesma maneira que aconteceu com esse homem, o Silvio falou: pois agora você vai trabalhar comigo e não mais como repórter. E além disso, dobrou o seu salário. Tudo por uma decisão. Foi uma fidelidade, né? Cara, ele foi fiel a Deus e é por esses e tantos outros motivos do porquê colocar Deus em primeiro lugar, né? E a gente consegue sair da esfera animal, nossa, humana, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. cara, aquele trecho que eu te mostrei fala exatamente disso. Acha aí na sua Bíblia, Números 13. Porque realmente o que você disse agora tem a ver com o que a gente falou no vídeo passado. No vídeo passado, a fé, ela é um caminho que antecede a fidelidade. Números 13. Você crê e a partir daí você segue fielmente aquilo que você creu. E 13. acho que tá aqui, ó. 13, 24. E quando você resolve, mesmo que todas as circunstâncias ao seu redor estejam dizendo o contrário, você se levanta e fala: eu seguirei aquele que fez os céus e a terra, eu seguirei aquele a quem eu tenho ouvido, eu seguirei aquele que quando diz, os mares se acalmam, os ventos se acalmam, a tempestade vira uma garoa e o orvalho cai pelas folhas. Eu seguirei aquele que faz com que tudo que era nada se torne em tudo. Aquele que faz com que a água se torne vinho em um estalo. É isso aí. E aí, quando Deus vê essa atitude da gente, assim como Caleb, ele fala, como ele disse aí. Aqui em Números 14 e 24. Isso. Mas meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Ah lá. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Ele e os seus descendentes. Não é só você. É você e os seus. Aqueles que estão com você, aqueles que estão com a gente. Todos esses se beneficiam, porque Deus, ele é generoso para dar a todos aqueles que querem, e não aqueles que ele de bel prazer escolheu, mas para nós, aqueles que escolhemos por ele. Mas há um caminho aqui. Caleb teve um espírito diferente. O espírito de Caleb foi crer e agir conforme aquilo que ele creu. E aí Deus olha para ele, depois de tudo, e fala: você vai ser o único a entrar. Não eles, mas você. Você vai conquistar todas as promessas que eu disse. Quais são essas promessas? Será abençoado ao sair e ao entrar.
Serás abençoado, bendito, próspero no campo e na cidade. Tudo o que faz prosperará. Será como árvore. Plantada junto a ribeiros de água. É isso aí. Será cabeça e não cauda. Você emprestará e não tomará emprestado. Todas essas bênçãos àquele que seguir a voz do Altíssimo, do nosso Senhor, Pai amado. Deixando sempre Ele em primeiro lugar. Desde o momento que se abre o olho até o fechar do dia, até dormindo, né? Elegendo Ele em primeiro lugar, depois das outras coisas. E você vai ver como Ele escreveu: eu farei com que corra rios no ermo. E a pessoa que é abençoada por Deus, tudo que ela toca funciona. Porque ela entra num espírito diferente, né? Num espírito de graça. E as coisas fluem. Como está escrito aqui por José. É isso aí. Tudo que ele fazia, ele tinha êxito. Por quê? Aqui está escrito. Gênesis 39, versículo número 2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito. O Senhor estava com José, que em tudo teve êxito. É dessa maneira que tudo se desenrola entre nós. É no momento em que Ele nos escolhe. Ele primeiro nos viu e nos amou, nos atraiu, nos amou e espera que você venha e dê o primeiro passo, que é entregar o coração na mão dele. E confiar. Permanecer fiel a não tomar de volta o coração. A chuva pode estar lá fora na casa, o trovão comendo, e você está fiel ali, entendendo que o Senhor é o Senhor. Deixando que Ele abra o caminho no deserto, com que Ele faça com que a vida surja aonde não há vida. José que tinha todos os motivos para estar reclamando, né? Desde o início da família ter jogado ele, ter vendido ele. Mas ele chegou lá e fez o melhor dele onde ele estava. Aí ele subiu. Na casa do Potifar ele fez a mesma coisa. Deu uma tarefa, deu outra tarefa, e ele ia crescendo, ia crescendo. E assim diz o texto: mas o Senhor estava com ele. Foi preso. Mas o Senhor estava com ele. Em todo tempo, dentro do buraco, dentro da prisão. E quem consegue, injustiçado, tá numa situação e continua fazendo o que é de Deus? Cara, quem tá bem, num ponto a pessoa tá bem com essencial. Se ela não tivesse bem, como é que ela ia estar ajudando? Porque dentro do presídio ele também recebe uma outra posição lá dentro. A pessoa só consegue fazer isso se ela estiver bem. E ela só consegue estar bem se estiver com Deus. Pronto. Esse é o caminho. E para você ver que José é o significado da paciência. Da fidelidade. Da fidelidade, da fé, da paciência e de manter o propósito acima de qualquer coisa, circunstância, situação, lugar, julgamentos. Ele recebeu uma missão importante, né? Porque ele salvou o povo de Deus no final das contas. E toda uma região inteira
Ele virou a mão do rei, virou lá a Ele mão salvou do todo faraó. o povo hebreu, todo o povo hebreu ele salvou. É. Mais tarde, mal ele saberia que ia passar por isso. Mas 7 anos ele de sendo circo. o significado da paciência, que um dia eu ouvi e achei sensacional, o que é ter paciência? É agir de boa maneira enquanto espera. É ter um bom comportamento de ação enquanto espera. Paciência é ter boas atitudes enquanto espera. Isso que você falou de José. Quando ele foi julgado de maneira errada, tentando fazer a coisa certa. Sabe quando você quer fazer a coisa certa? E aí é que dá tudo errado? Foi exatamente isso que o José passou. E sabe o que ele fez? Teve paciência. Porque ele não perdeu de vista quem era o Deus dele. Manteve fiel. E teve paciência, que é ter boas atitudes enquanto permanece esperando. Pelo quê? Pelo propósito final, que é grandioso, que é ele te abastecer daquilo que você está esperando. Ele te dá muito mais do que o que você está esperando. José jamais imaginava se tornar o que ele imaginou, o que ele se tornou. Ter a casa que ele teve, abrigar Mesmo toda a família como ele abrigou. a família dele sendo contra ele, nem sempre nós vamos ter todo o apoio, mas que a gente busque sempre o único apoio necessário. E como Caleb, tenhamos o mesmo espírito, nos levantemos frente àquele espírito que está contra e falamos, não, o meu Deus não está aberto para negociação. Assim como esse homem fez perante ao Silvio Santos ali. E engraçado, que todas as vezes que a gente é colocado nesses lugares e temos boas atitudes, é porque há uma grande missão e há um grande propósito adiante, cara. Nunca isso vai vir até nós sem que, quando você sair de lá, isso não vai atingir propósitos muito maiores do que você seria capaz de imaginar. O que aconteceu com várias pessoas é que, após sair desse deserto, dessa maneira, mantendo boas atitudes, mantendo a tua fé alicerçada na rocha, mantendo o propósito de Deus sobre você, os planos dele, que você deixe que o plano dele tome o curso, mantendo o coração na mão dele, após sair desse deserto, você vai sair para a missão que Deus destinou você a se cumprir. E nenhum mal, nenhuma força do inimigo pode parar nenhum destes que Deus destinou a esse propósito. E você vai ter força suficiente lá no deserto para romper com qualquer coisa que venha ao seu encontro querendo parar a vontade de Deus. Porque não é possível parar. Amém. Muito amém, meu querido. E todo esse livro, toda a nossa vida, toda a construção desse mundo, tudo que a gente vê, é por um homem só. E o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. É isso aí. Aquele que veio, velho, e nos amou de um jeito único. E eu me lembro... Pessoal. Pode falar. Pessoal, de jeito único e pessoal. Particular. Eu me lembro quando ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, não pela vontade da carne, mas o próprio Espírito conduziu ele ao deserto. Nem sempre que a gente está ao deserto é pelas circunstâncias, mas às vezes o próprio Espírito te conduz até lá. Sim. Porque há um propósito a se cumprir poderoso, man. E eu lembro que Cristo foi conduzido ao deserto e jejuou durante 40 dias e 40 noites. E após o jejum, ele foi tentado. No cume, no ponto mais alto
do deserto, da fome, da sede. Embora diz somente que ele teve fome, então eu acho que ele bebeu. Mas no mais alto daquele momento do deserto, vem o tentador, man. E a maneira que ele ensinou foi a mesma maneira do espírito de Caleb, do espírito de José. Cristo venceu o que o tentou através do que está escrito aqui. E ele dizia, está escrito. E ele tentava de novo e ele dizia, está escrito. Está escrito. E mais uma vez foi tentado e ele disse, está escrito. E a última tentação foi, se corrompa. Não siga somente esse Deus. Venha comigo também. E ele fala, aqui não, sai para lá. Eu vou adorar somente a um. Meu Deus. A fidelidade. Esse foi o último momento que ele foi tentado no deserto. E ele sai daquele deserto para a grande missão que mudou a vida da humanidade para sempre. Amém. Como vencer o nosso deserto? Tá tudo ensinado. Tá tudo aqui. A gente está com ele, buscar ele. A gente está com ele. Somente. Eu passei por coisas que você passou. E é totalmente diferente quando a gente passa com ele. Com ele, né? Vamos ficar por aqui? Isso. Vamos despedir de vocês por aqui. Aproveite esse vídeo. Veja ele mais de uma vez. Obrigado, meu querido. Fique com Deus. Até o próximo. Valeu, Edson. Tchau.